Oi, gente, eu sou a Mariana, sou estudante de Ciências Sociais pela Universidade de Brasília e eu estou aqui com a ajuda universitária para dar uma mãozinha na parte de Sociologia e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ciência e senso comum. As diferentes formas de conhecimento existentes, elas moldam a nossa visão de mundo, né? E aí tem pessoas que têm uma visão de mundo de senso comum que é criada através da sua experiência. Tem pessoas que têm uma visão bem mais religiosa sobre o mundo, sobre as coisas no geral. E tem gente que tem uma visão muito mais científica ou filosófica, enfim. E a gente vai falar um pouquinho sobre como esses tipos de conhecimento se diferem entre si e a diferença entre ciência e senso comum. Bom, para começar, vamos falar um pouquinho do senso comum, que é um tipo de conhecimento produzido através da observação e da prática cotidiana. Ou seja, a gente aprende conforme vai passando a nossa vida, através da nossa experiência ou das experiências de outra pessoa. Então, ele é moldável através dos sentidos. E não é um método investigativo. No senso comum não temos investigação do como, do porquê. Geralmente no senso comum a gente tem um conhecimento que geralmente é uma verdade pronta, né? A gente tem as falas prontas que a gente utiliza no senso comum e essa é uma das principais características. Ele é um conhecimento subjetivo que foi realmente adquirido através dos sentidos. Bom, a ciência é completamente diferente do senso comum no seu modo de produção de conhecimento. A ciência produz seu conhecimento através da pesquisa, e são pesquisas que têm metodologias rigorosas e que são testáveis. Então, dessa maneira, a ciência ela é mais racional, né? Ela é construída através de realmente uma investigação e de questionamentos do como, por quê. Então, a ciência não é meramente uma opinião, né? A ciência ela realmente trabalha com investigação e ela trabalha com metodologias que são testáveis. E as suas teorias são colocadas em testes e elas são mutáveis também, ou seja, nada que é científico é uma verdade pronta. A ciência está em constante mudança e é isso que faz a ciência ser realmente um campo de trabalho muito extenso, até mesmo nas mesmas linhas de pesquisa. Tem vários cientistas que estudam a mesma coisa e que têm diversas formas de ver um mesmo fenômeno, mas isso não significa que existe uma única verdade. Bom, a oposição entre a ciência e o senso comum, ela vem ao longo do século XVII, no século XVIII, no iluminismo, né? O iluminismo defendeu a ciência como um conhecimento, o único conhecimento para superar o antigo regime. Então, esse conhecimento naquele período entrou em oposição ao senso comum. A ciência, como o único pensamento válido, fundamentou também o positivismo, né? Por aqui foi o Auguste Comte que criou esse cara bem aqui. Ele é uma corrente de pensamento que diz que a ciência é o único caminho para o progresso. Mas hoje em dia isso muda bastante. Por exemplo, nós temos diversos sociólogos, inclusive um deles é o Boaventura de Souza, que ele fala que a ciência como superior, ela se justifica na época onde ela estava tentando se legitimar dentro da sociedade, mas que no momento atual essa concepção não é adequada, né? E que conforme a ciência ela se torna mais acessível, mais inteligível, mais sociável, ela vai entrar em conjunto com o senso comum, que também vai se tornar menos supersticioso e vai se tornar menos suscetível a aceitar verdades prontas. Então, hoje em dia, os autores acreditam muito mais que a ciência e o senso comum têm muito o que se complementar do que naquele período onde existia um tipo de visão que era predominante, que dizia que a ciência realmente era a única corrente de pensamento que seria possível para o progresso. Bom, a sociologia ela é uma ciência que difere do senso comum e das opiniões que o senso comum geralmente fazem acerca dos fenômenos sociais, porque ela tem métodos investigativos que fundamentam pesquisas quantitativas, pesquisas qualitativas, ou seja, as ciências sociais, no geral, seja a sociologia, seja a antropologia ou a ciência política, são áreas que usam métodos investigativos para
embasar suas teorias dos fenômenos sociais. Então, a sociologia, por exemplo, ela forma o que a gente chama de senso crítico, que é essa capacidade de questionar a realidade com um determinado embasamento que foge do senso comum, que foge apenas da sua experiência e dos seus aprendizados cotidianos, mas de estudos e realmente investigações e estranhamento social com os fenômenos sociais existentes. Bom, gente, essa é a minha contribuição de hoje no assunto de senso comum e ciência. E eu queria pedir para vocês deixarem sugestões, elogios e reclamações aqui nos comentários ou no e-mail que eu deixei aqui. E eu vou fazer um compilado de resolução de exercícios do Enem quando acumular um pouquinho mais de conteúdo. Aí mais pra frente a gente vai anunciar que vai ter as resoluções de exercício e aí eu posto. E só lembrando, eu estou usando um livro do ensino médio com base Sociologia em Movimento, foi o que eu usei no meu ensino médio, e uma bibliografia que o Clóvis me mandou. E eu queria pedir para vocês marcarem o bolsominion nesse vídeo, para eles entenderem um pouquinho da diferença entre ciência e senso comum, né? Eu acho que pode ser importante para eles. Enfim, muito obrigada e até a próxima.